Olá, boas-vindas ao Magalu Cloud Conecta, o videocast oficial da Magalu Cloud. Eu sou a Mônica Hillman, gerente de comunidades da Magalu Cloud, e estou aqui então para conectar os colaboradores da empresa com você, que é o nosso cliente ou interessado em tecnologia. E para isso veio comigo duas pessoas que participaram do desenvolvimento desses produtos. Eu gostaria que eles se apresentassem. Olá, pessoal, eu sou a Lia. Eu trabalho com tecnologia já há mais de 20 anos, em empresas de infraestrutura, e já estou na Magalu Cloud desde o comecinho, desde 2021, quando tudo era mato. E atuo hoje como Product Manager dos produtos Kubernetes e Container Registry. Boa. Oi, gente, eu sou o Caio. Eu estou aqui na Magalu Cloud há quase 3 anos, completo em abril. Antes de vir para cá, eu era mais do mercado financeiro, então fintechs, corretoras, né? E vir para cá foi um desafio muito legal, né? E é um desafio constante. Eu sou o Squad Lead do time de Database as a Service e é um prazer estar aqui com vocês. Olha só que bacana. Então, a gente está com pessoas que estão desde muito cedo aqui dentro da nossa nuvem. E esses produtos, eles foram lançados num evento maravilhoso, que é o Cloud Filters, onde nós falamos sobre o que é a Magalu Cloud, o que foi desenvolvido e quais são os próximos passos da empresa. E então, a gente falou de 2 produtos que eu comentei que são lançamentos. Mas quais são esses produtos que vocês estão desenvolvendo? E o que eles são? Para que eles servem? O que eles comem? Vamos descobrir. O Kubernetes e o Container Registry são tecnologias fundamentais para o mundo de desenvolvimento, para a gente conseguir gerenciar aplicações modernas. O Kubernetes disponibiliza aplicações com alta disponibilidade e proporciona um gerenciamento muito mais fácil. E o Container Registry, ele armazena as imagens que vão ser utilizadas para o deploy dessas aplicações. Então, eles têm um relacionamento muito necessário entre eles. Sem o Kubernetes, o Container Registry seria só um repositório de imagens. E sem o Container Registry, o Kubernetes não teria de onde baixar as imagens para fazer esse deploy. Então, eles são produtos que trabalham muito juntos. Ai, muito bacana. E é cada vez mais essencial em todas as empresas. E a gente tem uma baita de uma fanbase dessa tecnologia, tanto no Brasil quanto internacional. Se você procurar na internet sobre comunidades de Kubernetes, você vai encontrar muita coisa. E agora eu quero saber um pouquinho sobre o produto de banco de dados as a Service, o famoso DBaaS. O que é isso? Por que a gente está construindo isso para a nossa cloud? Boa, vamos lá. Então, o DBaaS, como o nome sugere, né, ele é um serviço de banco de dados gerenciado. E banco de dados, acredito que é o conceito mais simples, né, da gente entender e explicar, né? Kubernetes é um pouquinho mais complexo. E banco de dados, ele é um componente muito importante, né? A maioria das aplicações e talvez todas as empresas precisam, né, de bancos de dados. E manter um banco de dados não é uma tarefa simples, né? Ele precisa ser atualizado, tem N questões de segurança, de performance, de estabilidade. E com certeza, ter esse trabalho é uma coisa onerosa para qualquer empresa, né? Então, o serviço ele vem com o objetivo de abstrair essa complexidade desse trabalho, né? E facilitar a vida ali para que o cliente foque em outras coisas que são mais importantes para o dia a dia dele, né? E o interessante dos 2 produtos que a gente está conversando aqui é que eles se complementam muito bem, né? Então, aplicação e banco de dados na mesma cloud, no mesmo lugar, funcionando super bem, né? Em harmonia com latência baixa para melhor performance da aplicação do cliente, né? 2 produtos essenciais para empresas de tecnologia. E agora que a gente sabe o que são essas tecnologias no conceito, eu quero entender um pouco antes desse lançamento. O que sinalizou a necessidade de ter isso dentro da nossa nuvem? Tá. O Kubernetes, ele é o orquestrador mais utilizado no mundo hoje. E ainda com um grande potencial de crescimento. E com a escalabilidade e resiliência facilitados, a gente proporciona que os clientes possam focar no seu próprio negócio, na evolução das suas próprias aplicações. Além disso, a gente tem uma oportunidade imensa fazendo parte do Grupo Magalu. Porque o e-commerce do Magalu e diversas outras áreas utilizam Kubernetes em sua maioria. Então, é um terreno super fértil para a gente. Perfeito. Para banco de dados, a resposta é ainda mais simples, né? Sendo um componente tão base, né? Tão essencial. Então, a decisão ela foi quase que óbvia. E no final, o que a gente quer entregar é o que eu comentei, né? Um serviço estável, seguro, que funciona perto da aplicação, com baixa latência, né? E no final, entrega bastante valor. Então, esses novos produtos que a gente lança, né? Que a Magalu Cloud lança, sempre vem baseado da escuta ativa, tanto dos clientes quanto de casa. Todas as necessidades que conseguimos visualizar.
Bom, e agora que a gente entendeu, né, como é que vocês detectam essas dores, como é que vem a motivação do lançamento desses produtos, beleza, captei a ideia. E agora, quais são as próximas etapas até começar o desenvolvimento e o lançamento, enfim, desse produto? Boa, vamos lá, vou falar um pouquinho. Bom, se tratando de uma cloud, as coisas acontecem sempre numa escala maior, né? Então, de início, a gente já tem uma preocupação muito grande com segurança, com compliance e justamente com escala, né? Porque tudo precisa escalar muito bem, porque, enfim, a cloud é grande, né? É uma amplitude grande. Então, a gente começa com o processo de discovery, a gente entende as dores dos clientes, a gente vê as tendências, né? Para onde elas apontam, né? Onde tem mais oportunidade e dores para a gente resolver. E aí depois a gente cai no desafio técnico, né? Então a gente entende realmente como é que aquilo tem que funcionar, como é que a gente garante que aquilo escale, que aquilo seja seguro por default, né? Que funcione bem dentro de uma arquitetura de cloud. E aí a gente, né, implementa isso e a gente sempre se preocupa, como eu falei, em disponibilidade, né? Então, com o desenho técnico resolvido, a gente vai se preocupar, então, em como fazer essa solução funcionar na cloud, né? E ela precisa funcionar sempre com disponibilidade, porque a cloud, por padrão, ela tem que ser redundante. Então, tem todos esse mix de desafios, né? Que a gente conversa e cuida para que o resultado final ele esteja no nível que a cloud precisa, né? Isso. E quando a gente chega a um determinado padrão de maturidade, a gente tem algumas fases desse produto. A primeira delas é o Private Access, que a gente seleciona alguns clientes, juntando o interesse deles com o nosso conhecimento de negócio, para começarem a utilizar esses novos produtos e já trazerem um feedback mais direto para a gente. Passada essa fase, que ainda é de evolução também, a gente entra em Public Preview. Nesse momento, todos os clientes da cloud têm a oportunidade de experimentar esse produto, então a gente tem muito mais feedback e de uma variedade de assuntos bem maior. Nesses dois momentos que eu falei, a gente já tem um suporte bem detalhado para esses clientes, com suporte de pessoas, né? Não um suporte por robô. E isso nos ajuda muito a coletar esses feedbacks. Depois dessa fase, quando a gente já atinge uma maturidade maior, é que entra a disponibilidade geral e eles ficam disponíveis para todo mundo na Magalu Cloud. Mesmo as pessoas que estão entrando, fazendo o primeiro login agora. Bom, em todas essas etapas demonstram bastante da nossa missão do desenvolvimento colaborativo de tecnologias no Brasil. E eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona o Public Preview. É lançado dentro da plataforma? Como é que a pessoa utiliza esses produtos novos? Eles ficam dentro do console? Pode explicar um pouquinho mais? Claro. Eles aparecem dentro do console, sim. E no próprio console tem uma mensagem indicando quais são os produtos que estão em Public Preview e perguntando ao usuário, dando a oportunidade para o usuário de entrar nessa experiência de Public Preview. Então, ele faz um aceite inicial e já consegue usar todos os produtos que estão nessa fase. E durante o uso, a gente faz algumas enquetes, tem o suporte humanizado, como eu te falei, para que a gente colete esses feedbacks. Então, é uma fase muito rica para a gente. E quanto mais gente participar, mais retornos a gente tem. Então, quando você responde uma enquete que está lá na console da Magalu Cloud, você está ajudando a gente na evolução do produto. Eu sei que você que está aí em casa sempre tem a curiosidade mas será que esse formulário que eu respondo, ele gera alguma coisa? Será que tem realmente alguém lendo? Tem alguma história de algum feedback que vocês receberam nesse processo de Public Preview que realmente alterou alguma coisa que estava dentro do produto antes do lançamento geral? Sim, com certeza. Esse feedback é muito importante, né? O preview, o maior valor que ele traz é justamente esse, né? A gente conseguir ter essa proximidade com uma quantidade menor de clientes, né? Então, a gente consegue estar muito próximo, realmente, ler esses feedbacks. Então, clientes, por favor, enviem feedback, ele é muito importante, né? Ajudem a construir a cloud que vocês querem ver. E tem casos bem relevantes, né? Banco de dados, a gente disponibiliza, né, o produto de cluster, né? Então, o banco de dados em alta disponibilidade. É um produto bastante complexo, com várias variáveis e durante a disponibilização, né, o preview desse produto, os clientes ajudaram bastante, assim, a direcionar algumas coisas, alguns aspectos bem relevantes, assim, para que ele, de fato, atendesse no final o interesse do próprio cliente, né? E um outro ponto a se mencionar é a jornada de importação de dados para o banco de dados, né? A primeira experiência quase, né? Depois que o cliente provisiona o produto.
E é um passo que os clientes dão bastante feedback e a gente tenta ajudar o máximo possível para ter um ferramental, ter uma orientação técnica para que ele consiga fazer isso de uma forma efetiva. E foi bem incremental, né? Primeiramente tinha sido lançado qual que era o banco de dados mesmo? Foi o MySQL primeiro, MySQL. depois o Postgres. E vocês estavam em todas as redes sociais pedindo Postgres. Então foi Exato. algo que foi ouvido antes Isso de aí. lançar. Verdade. E para o caso de Kubernetes, tem uma funcionalidade específica que foi feita por solicitação de um cliente nessa fase de preview, que é dimensionamento dos node pools para 0. Isso é bastante importante porque ele gera a economia para o cliente quando o cluster não está sendo acessado naquele momento. E para o caso do Container Registry, a gente também tem um exemplo. A gente tem uma funcionalidade de proxy cache, que facilita muito a migração de workloads para dentro da cloud. E como a gente tem 2 regiões, né, no Nordeste e no Sudeste, a replicação das imagens entre essas regiões foi uma das solicitações de clientes também na fase de preview. Olha só que bacana. Não é só com código que você consegue contribuir com a gente. Você pode testar a nossa aplicação, nossa nuvem, todos os serviços e sempre estar em contato com o nosso time via suporte, via os formulários para dar sua opinião. Bom, e esses produtos que nós estamos comentando, todos eles foram lançados no nosso evento Cloud Futures. Eu queria saber, na opinião de vocês, qual a importância de ter um evento, um momento, né, para marcar esse acontecimento, esse lançamento para o público de um produto que já passou por todas essas outras fases. Olha, é bem importante e relevante, porque esses produtos fazem parte de uma estratégia da Magalu Cloud. Então, eles não são separados. Inclusive, os produtos de lançamento agora, os produtos para desenvolvedores, eles utilizam os produtos de infraestrutura que a gente já tinha antes. Então, a gente passou para um novo patamar de maturidade na cloud. E o evento ele foi um marco muito importante, né? Porque ele sinalizou o final de um ciclo de construção inicial, né? Onde a gente tirou o produto do chão, criou o alicerce, né? E o conjunto ali de recursos iniciais. E a partir dali a gente passa a focar no ciclo de vida mesmo do produto, né? A gente está sempre construindo, é claro, mas agora a gente tem uma proximidade muito maior com os clientes, a gente tem de fato um produto rodando em produção para manter, né? Então isso traz desafios e um aprendizado, né? Uma fase completamente diferente, né? Então a gente sai daquele roadmap inicial e passa para um roadmap muito mais vivo, né? Onde os desafios são outros. E foi muito importante, assim, eu acho que daqui para frente o produto evolui na direção que os clientes apontam, né? Além disso, o momento do Cloud Futures também é muito importante para Magalu, porque ele vem um pouco depois da Black Friday, que é um momento de escala imensa de todos os produtos que a gente tem, do e-commerce. E boa parte do e-commerce da Magalu já estava dentro da Magalu Cloud. Então, isso é um marco importantíssimo para a gente e um destaque. E uma validação da maturidade que os nossos produtos têm nesse momento, no momento do lançamento. Aí, com toda essa pressão, eu quero fazer uma pergunta pessoal, né? Como é que foi a sensação de saber que tinha que estar para o lançamento, para o público geral naquele dia? E como é que foi estar lá no evento, conhecer as pessoas que estão utilizando eles? Boa. Foi muito bom. É claro que tem muita ansiedade, né? Muita frio na barriga, né? De estar num evento desse tamanho, em contato com um monte de gente. É um lançamento global, né? É uma cloud brasileira, mas que se expõe para o mundo, né? Então foi desafiador, mas acho que o maior sentimento foi realmente de ansiedade, assim. Acho que a gente estava pronto, era o momento. Então, era muito grande a vontade de realmente colocar o produto na mão do cliente. Ele já estava na mão do cliente através do Public Preview, mas na disponibilidade geral é uma amplitude muito maior, né? Então, a gente estava bem empolgado para que isso acontecesse logo e a gente começasse a ter o feedback, né? De fato, conseguir ir manobrando o produto para a direção que ele precisa ir para atender o público, né? E uma outra parte bem interessante do evento é que hoje em dia a gente conversa muito online, né? E a gente pôde ter um contato físico com os clientes, ver cara a cara, algumas vezes falar de alguns detalhes do negócio e, inclusive, identificar algumas oportunidades de melhoria para os produtos. A gente deu algumas pequenas entrevistas para uns meios de comunicação também, alguns canais de tecnologia.
Então, é muito interessante. Isso no meio de toda essa ansiedade que o Caio falou. Nada substitui, né, o contato olho no olho. E a gente tem um projeto chamado Os Casos de Sucesso, que você consegue verificar no nosso blog, que é o caso de alguns dos clientes que estavam lá no nosso evento, tanto falando no palco ou conversando com os outros convidados. Fica até, né, aí o interesse para você que deseja participar desse evento, já fica de olho nas nossas redes sociais, porque quando já estiver perto da data, vai ter o Save the Date, vai ter todos os spoilers acontecendo. E para quem estava no evento e quem estava assistindo online, qual a mensagem que você queria que essa pessoa tivesse saído da transmissão na cabeça sobre esses lançamentos? A gente está pronto. Vamos fazer essa migração, vem experimentar os produtos com a gente. É isso aí. Eu acho que do ponto de vista de banco de dados, a gente sabe todo o cuidado, né, o carinho e a segurança que dados merecem, e a gente está pronto para oferecer isso. Então é isso. Acho que agora clientes venham conhecer os produtos, testem, né? E a gente tem essa questão da migração, né, que a Lia comentou. A gente sabe o quanto às vezes é custoso, né, ter um contato com alguém em outras clouds. E acho que aqui, na nossa cloud brasileira, a gente tem que usar esse canal, né? Fazer uso desse benefício que é muito importante, que é falar com alguém que é da sua cultura, fala a sua língua e vai te ajudar da forma que você precisa, né? Então, contem com a gente aí para trazer os workloads para cá. Venham sem medo, que vai ser sucesso. Ai, que bacana. E para você que não quer esperar o evento, acompanhe a gente em todas as redes sociais, que todos os lançamentos estarão por lá. E agora que a gente conheceu mais sobre os produtos, sobre todas as etapas que ocorrem até o seu lançamento e o futuro, quais são os próximos passos? Boa, vamos lá. Bom, até aqui a gente focou muito e intencionalmente na base, né? No alicerce. A gente queria entregar um produto de banco de dados que fizesse o arroz com feijão muito bem feito, né? Porque a gente tem preocupação grande, obviamente, com segurança, com estabilidade, né? Com recuperação. Então foi o que a gente fez até agora. É óbvio que essas são preocupações eternas, né? A gente sempre vai continuar construindo em cima disso. Mas a gente também está empolgado com ideias e coisas que a gente está, né, construindo. E o que eu posso dizer, assim, sem dar muitos spoilers, é que a gente não quer ficar muito tempo dentro da caixa. A gente quer sair da caixa. Bom, e tem outras melhorias que a gente pode pensar também. A gente pode melhorar ainda mais a integração entre os produtos para que os clientes que utilizam mais vastamente a Magalu Cloud tenham um fluxo mais natural entre eles, de utilização de todos eles. A gente consegue melhorar ainda mais a documentação com todos os feedbacks que a gente recebe dos clientes. A gente já tem uma documentação bem vasta hoje, que ajuda bastante, inclusive falando sobre como migrar de outras clouds para Magalu Cloud. Isso pode melhorar ainda mais. E melhorias em observabilidade. O que importa é que os produtos não vão parar, eles vão continuar em constante evolução. E que todo o feedback que a gente recebe é muito importante para isso. Bom, e nós também temos canais da comunidade, como o Dev.to, que é o nosso blog técnico, e também temos o YouTube, que tem alguns vídeos tutoriais. E se você tem algum projeto que você quer migrar para dentro da Magalu Cloud, ou iniciar, né, o seu primeiro contato com nuvem, e precisa do apoio do time técnico, não deixe de acessar a seção de Fale com Vendas dentro do Magalu.cloud. Lá o pessoal vai ficar atento para te ajudar com essa necessidade. E estamos aqui encerrando o primeiro episódio do Magalu Cloud Conecta, o nosso videocast que tem o objetivo de conectar os colaboradores da empresa com você. E eu queria deixar as redes sociais dos nossos convidados. Se alguém quiser conversar com vocês, onde elas conseguem te encontrar? Consegue me encontrar no LinkedIn e o nome do perfil é Lia Salles. Perfeito. E para o Caio? Aqui é só buscar no LinkedIn por Caio Augusto Amorim. Vou estar por lá, só mandar um alô. Bom, muito obrigada pela presença de vocês e pela sua audiência. Agora você pode deixar o seu feedback, o que você quer saber sobre a Magalu Cloud, aqui nos comentários do vídeo ou nas nossas redes sociais, que estaremos atentos. Até a próxima!